para os barões da igreja. Quem aqui quer ser um pastor? Levanta a mão. Ninguém? Como assim? Ninguém quer ser um pastor? Eu lembro que na noite anterior à assembleia, na qual eu daria meu testemunho para ir para o seminário, um irmão teve uma reunião de casais naquele dia e nós estávamos limpando lá o salão social, eu e um outro irmão, e aquele irmão me fez o seguinte questionamento. Ele perguntou para mim: por que você quer ser um pastor? E eu tinha um chamado, para mim, na minha cabeça, eu estava respondendo ao chamado de Deus. Eu tinha esperado 2 anos para participar daquela assembleia. Eu lembro que eu manifestei a minha vontade de ir para o seminário com o pastor Eduardo 2 anos atrás, e estava chegando naquele dia. Eu pensei no testemunho que eu daria, no que eu falaria no meu testemunho para ir para o seminário, mas nunca ninguém havia me feito aquele questionamento: por que eu queria ser um pastor? Na hora que aquele irmão me fez aquele questionamento, a minha resposta para ele foi a seguinte: foi que eu tinha a ideia de poder fazer pelas pessoas o que um dia alguém tinha feito por mim. Falei para ele: eu quero fazer por outras pessoas o que alguém um dia fez por mim. E na hora que eu respondi essa questão, e a maneira com que eu respondi essa questão, foi porque me veio na cabeça as pessoas que me evangelizaram, me discipularam, aqueles homens que dedicaram tempo, separaram tempo para estudar. O pastor Eduardo, por 8 anos, o pastor Eduardo pregou o evangelho para mim antes de eu aceitar Jesus Cristo como Senhor. Foi muita dedicação, foi um bom tempo. E os outros pastores, que dedicaram tempo a elaborar estudos, discipulados, o cuidado que eles tiveram comigo, no ensino, o cuidado que eles tiveram, o amor que eles tiveram para a minha família, tudo que eles fizeram por mim. A atitude daqueles homens veio na minha cabeça na hora de responder isso. Eu pensei neles na hora de responder isso. Poucos são os que querem ser pastor. Poucos são. Na infância, as crianças querem ser bombeiro, elas querem ser médico, elas querem ser policial. Mas ninguém quer ser pastor. Você não vai ver uma criancinha lá: quando crescer eu quero ser pastor. Talvez veja, mas são poucas. A maior parte dos pais querem que seus filhos estudem, sejam médicos, arquitetos, engenheiros, trabalhem no mercado financeiro. Querem que os seus filhos estudem para ter uma estabilidade, tanto financeira como psicológica, dentro da família. Nenhum pai fala para o filho, quando é criança: filho, eu quero que você se prepare para ser um pastor. Quero que você estude no seminário e seja um pastor quando você crescer. Não fazem isso. É muito difícil. Pastor não é uma profissão, é uma vocação. Você não é contratado para ser um pastor, você é chamado para ser um pastor. Quando Deus te chama para ser um pastor, tal qual ele fez com Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não tem como você dizer não. Não tem como você negar isso. E eu quero hoje, com os irmãos, traçar um paralelo com a vida, obra, ensinamentos, ações do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, com a vida, ações e ensinamentos do pastor humano, a vida pastoral. Aprenda a reconhecer e ser grato ao verdadeiro trabalho pastoral. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 10.
João faz uma grande quantidade de analogias, usando ovelhas e pastores, o que era muito comum para aquela região do Oriente, aquelas pessoas conheciam sobre o assunto. E nós vamos perceber através desse texto que ele pode nos ensinar nos dias de hoje, mesmo nós vivendo em um mundo muito mais dinâmico, com muito mais tecnologia, com muito mais formas de se estudar. Nós vamos ver que, usando esse texto da Bíblia, nós podemos aprender muito. A verdade é que a Bíblia, no decorrer das Escrituras, muitas vezes usa essa analogia utilizando pastores e ovelhas, desde Gênesis até o Apocalipse é usado essas analogias. Mas essa aqui, do capítulo 10 de João, ela é uma bem especial, talvez a mais especial das Escrituras, porque ela está tratando do comportamento e ministério de Jesus Cristo, o bom pastor, com relação às suas ovelhas, e a forma com que ele se revela como o bom pastor. É interessante que ele usa ali, nesse capítulo 10, a expressão "eu sou o bom pastor", e ele vai usar duas vezes essa expressão nesse trecho que nós vamos observar hoje, utilizando o "eu sou". E o "eu sou" é como Deus se revela nas Escrituras. E a primeira que ele vai usar o "eu sou a porta". Capítulo 10, versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Não lhe darão ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui é importante nós notarmos que Jesus está fazendo uma importante distinção aqui. Esse sermão de Jesus envolve um confronto com líderes religiosos, com aqueles líderes judaicos. Eles vinham observando que Jesus vinha fazendo milagres, ensinando. E aqueles mesmos líderes, mesmo observando isso, os ensinamentos de Jesus, os milagres que Jesus fazia, eles estavam fazendo alguns questionamentos. Eles estavam duvidando do que Jesus estava fazendo. Eles estavam colocando em xeque o ministério de Jesus. E agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Nota que mesmo Jesus fazendo todas aquelas coisas, aqueles irmãos ainda estavam questionando. E agora eu faço um questionamento para os irmãos: se Jesus, sendo o bom pastor, se Jesus, sendo o supremo pastor, o perfeito pastor, que era amoroso, cuidadoso com as ovelhas, demonstrava interesse na vida das ovelhas, fazia milagre, fazia tudo de uma maneira perfeita, ele foi questionado. Os nossos pastores nos nossos dias não vão ser questionados? É claro que sim. Claro que vão ser questionados. E vão sofrer de todos os lados.
Eles vão sofrer com descrentes, mas também vão sofrer com os crentes. Questionamento dos crentes. Eles vão sofrer com ovelhas rebeldes, mas também com o ataque de outros líderes. Isso a todo momento. A todo momento. Todo momento vão haver pessoas tentando desacreditar o ministério dos pastores, tentando desabilitar pastores, levantando calúnia e difamação contra pastores. Mas se o pastor estiver andando com Deus, obedecendo à vontade de Deus, ele vai continuar executando o seu trabalho. Ele vai continuar firme no seu trabalho. Deus vai dar forças para esse pastor continuar à frente. E qual é essa distinção que Cristo fala aqui nesse trecho? Ele fala de um tipo de pessoa que não entra pela porta do aprisco. Sobe por uma lateral, entra pela janela. E ele fala que essa pessoa é um ladrão. As verdadeiras ovelhas não ouvem a voz dessa pessoa. Ele é estranho. E elas jamais seguirão a voz de estranhos. No caso aqui, antes de Jesus, já tinham passado por ali vários falsos profetas, vários falsos messias. Haviam aparecido vários. Talvez esses falsos messias, esses falsos profetas, tivessem por algum momento conseguido arrebanhar algumas pessoas com eles, levando algumas pessoas junto. Mas agora não era um falso profeta, era o próprio Jesus. Era o Messias se revelando. Claramente as suas ovelhas o seguiriam. Trazendo para os nossos dias, traçando esse paralelo, quantos falsos pastores não têm entrado nas igrejas nos dias de hoje? Quantos falsos profetas? Você não precisa ir longe para observar isso. Basta você ligar a televisão e acessar a internet, você vai ver centenas, se não milhares de falsos profetas dentro de igrejas, tentando enganar o rebanho de Deus. Ladrões que penetram dentro das igrejas e têm acabado, e têm sugado a vida das suas ovelhas. Mas são ladrões, são salteadores. Entram pelos fundos, entram pela parte de trás, entram pelos esgotos das igrejas. A porta não foi aberta para eles entrarem. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse a porta é aberta para ele entrar. A porta da igreja é aberta para ele entrar, ele não precisa forçar. É interessante que haviam muitos pastores e seus rebanhos. Se você pensar no aprisco, o aprisco era um local cercado de muros e tinha uma única porta. E todos os apriscos tinham um porteiro. E nesses apriscos eram guardados vários rebanhos. Vários pastores traziam seus rebanhos para um aprisco. E o porteiro era o que cuidava da porta. Ele conhecia os pastores que trariam seus rebanhos, e para esses pastores que trariam seus rebanhos, ele abria a porta para que as ovelhas entrassem. Quando os pastores iam buscar as ovelhas, eles iam até a porta e começavam a chamar as ovelhas. O porteiro abria a porta e esses pastores começavam a chamar suas ovelhas. É interessante que haviam vários rebanhos ali, de vários pastores. Mas cada rebanho conhecia a voz do seu pastor. É muito interessante. Então, quando uma não vinha, ele chamava suas ovelhas, e de repente estava faltando uma, ele chamava ela pelo nome, e aquela ovelha que de repente estava perdida no meio dos outros rebanhos vinha até ele. Então, aquele pastor conduzia essas ovelhas para fora, ele passava à frente delas,
começava a caminhar, levando elas para o pasto e chamando elas para que elas pudessem seguir a sua voz. Uma informação importante que eu aprendi aqui estudando esse trecho é que a ovelha é um animal míope. Os irmãos sabiam disso? As ovelhas, elas têm uma visão que alcança no máximo 10 metros. Por isso que elas andam em bando, por isso que elas ficam uma pertinho da outra, e quando uma se perde é muito fácil delas se perder, porque elas não enxergam direito. Então elas se afastam e se perdem. Por isso que era tão importante que elas ouvissem a voz do pastor e seguissem o pastor. Trazendo isso para os nossos dias, observe a importância de você aprender e obedecer a voz do teu pastor. A voz do teu pastor tem que servir de guia para você. Mas como isso? Como que ela vai servir de guia? Ele tem que ser guiado e ensinado também pela Bíblia. A voz do teu pastor tem que ser guiada pela palavra de Deus. Em outros assuntos que não estão atrelados à Bíblia, você não precisa seguir a voz do teu pastor. Ele pode querer que você torça para o Internacional. Você não precisa fazer isso. Você não é obrigado a torcer pelo Internacional. Mas nos assuntos relacionados à Bíblia, você tem que obedecer. Você tem que seguir. Porque senão há a possibilidade de você ouvir o ladrão, ouvir o salteador. Você pode se afastar do rebanho e você pode se perder. Deus abriu a porta da igreja de Vitória para o pastor, ele não entrou aqui pela janela. A igreja o elegeu para ser o pastor da igreja. Nós devemos aprender a se deixar conduzir pela voz do pastor. E então Jesus faz essa declaração: eu sou a porta das ovelhas. Aquelas ovelhas que seguem aquele pastor, elas sairão do aprisco e acharão pastagem. Justamente porque são verdadeiras ovelhas. Elas passarão por ele, entenderão o caminho, aprenderão a ouvir a voz. E então ele vai fazer a segunda declaração: eu sou o bom pastor. Jesus vai continuar dando outros contrastes aqui nessa segunda parte. Então ele traz esse adjetivo para si: eu sou o bom pastor, justamente para fazer o contraste com aqueles falsos pastores, com aqueles falsos mestres, aqueles líderes religiosos que estavam tentando, de certa forma, conduzir aquele rebanho de judeus, com todas aquelas tradições, leis e costumes que pesavam em cima das ovelhas. E Jesus havia comparado aqueles homens a ladrões e salteadores, e agora ele vai compará-los a mercenários nessa segunda parte. Ele vai falar que o bom pastor tem 4 características, eu quero ver rapidamente para os irmãos, que os ladrões, os salteadores e os mercenários não têm. E nós vamos ver rapidamente essas 4 características. E a primeira é que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E é um trecho bem importante. Os irmãos lembram de Davi? Davi luta contra um urso, contra um leão. Não luta contra um urso e contra um leão? Davi? Justamente por quê? Porque ele queria defender as suas ovelhas. E é o mesmo Davi que depois, em um outro momento,
um urso e contra um leão por suas ovelhas. É o mesmo Davi que logo depois coloca Urias, o seu amigo, na frente de batalha para que fosse morto. Ele maquina o assassinato do seu próprio amigo. E é bem interessante porque momentos em que pessoas estão afastadas de Deus, elas podem tomar decisões terríveis. Eu acho que a pior dor de um pastor é ver uma ovelha se perdendo, e ele está tentando. Eu vou dar aqui um exemplo bem tosco. Quantos irmãos que já assistiram aquele filme O Náufrago, do Tom Hanks? Vários irmãos. Lembra quando o Wilson é perdido? Lembra daquela parte? Quanto marmanjo não chorou naquela parte? Em que a bola está se afastando assim, ó. Ele começa a chorar, começa a tentar nadar na direção da bola. E é uma bola. Mas é o vínculo que ele criou com a bola que é importante. Você não enxerga aquilo ali como uma bola, você enxerga como uma pessoa. Está se perdendo. E ele nadando, chorando, a gente chorando em casa. Wilson. Mas é o vínculo, é a importância que o pastor dá para a ovelha. Um mercenário só faz essas coisas por dinheiro. É isso que o mercenário faz. Ele não tem vínculo com as ovelhas. Ele não está nem aí para as ovelhas. Se ele não estiver ganhando alguma coisa, ele não está nem aí, ele vai virar as costas e vai embora. Esse é o mercenário. Só pensa no lucro, só pensa em si mesmo. Esse trecho da Bíblia descreve que ele nem é pastor. Ele só quer roubar, ele só quer matar e destruir. No primeiro perigo, foge. Ele é fraco, ele é falso. Ele não está nem aí para o rebanho. Existe um grupo de mercenários que só faz o que faz porque são pagos para fazer. E a frase-chave aqui é a quem não pertencem ao rebanho. O verdadeiro pastor vai lutar contra o urso, vai lutar contra o leão, vai permanecer com as ovelhas, independente do que acontecer. Ele dá a vida pelas ovelhas. E aqui para o nosso contexto de traçar um paralelo, o dar a vida pelas ovelhas, traçando esse paralelo com o ministério dos dias de hoje, dificilmente você vai encontrar um pastor, né, que vai dar a sua vida pelas ovelhas de fato, mas nós podemos colocar a consagração ao ministério. Ele abandonou talvez todos os seus planos que ele tinha antes de se dedicar a ser pastor, para entregar uma vida para o ministério, para conduzir o rebanho do Senhor. Literalmente, eles escolhem viver uma vida, às vezes, longe dos seus pais, longe dos seus filhos, dos seus irmãos, para dedicar ao ministério. Deixam as pessoas que amam para se dedicar ao ministério, a conduzir o rebanho do Senhor. E ele vai perceber quando é ovelha e quando não é ovelha. Quando é ovelha e quando é bode, quando é joio e quando é trigo. Como? Quando as atitudes das ovelhas demonstram respeito à sua voz. E nós vamos ver isso entendendo que ele conhece bem as suas ovelhas. Versículos 14 e 15. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Um pastor dedicado, um pastor com uma vida devocional em dia, uma vida de oração, estará cada vez mais próximo e cada vez mais conhecedor de Deus. Conhecendo mais a Deus, ele vai conhecer mais
as suas ovelhas, vai ter mais facilidade de compreender e conhecer as suas ovelhas. E aí as atitudes das ovelhas vão respeitar e responder à sua voz. As ovelhas verdadeiras reconhecem a voz do pastor. A terceira atitude é que o bom pastor traz outras ovelhas para o rebanho, versículo 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O aprisco aqui no qual Jesus se dirige é o judaísmo. As outras ovelhas eram os gentios. E amém por isso, essa inclinação de Jesus aos gentios. Jesus está falando aqui que além dos judeus, daquele grupo de judeus, existia um outro grupo de ovelhas que ele iria buscar, e que aquelas ovelhas fariam parte do aprisco. Lembra que eu falei que os apriscos era um lugar onde eram guardados vários rebanhos, e aquelas ovelhas que ele buscaria fariam parte daquele aprisco. Eu vou ser pastor daquelas ovelhas também, Jesus está falando. Eu farei parte eu farei dele um grupo, aquelas ovelhas serão um grupo espiritual. E aqui ele fala da igreja, Efésios 2,16. No começo do ministério de Jesus, lembra que grupo ele se concentrou em cuidar? No começo do ministério de Jesus, ele foi enviado para as ovelhas da casa de quem? De Israel. Ele falou: eu fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. Mas a igreja não seria um rebanho de judeus. O evangelho seria levado aos confins da terra. Ou seja, o bom pastor permitiria que novas ovelhas entrassem no seu aprisco. Mais do que isso, ele diz que conduziria as ovelhas para o aprisco. E irmãos, existem ovelhas espalhadas por todo mundo. O pastor deve estar pronto a conduzi-las. Nesse aprisco aqui nosso, na igreja de Vitória, cabe muito mais ovelhas. Cabe muito mais. Talvez em breve a igreja precise de mais pastores. Nesse aprisco cabem muitas ovelhas. E que nós possamos receber essas ovelhas com amor, com carinho, com cuidado, que o pastor esteja sempre pronto a trazê-las, porque o bom pastor conduz outras ovelhas para o rebanho. Por último, o bom pastor retoma a sua vida, versículo 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo. Este mandado recebi do meu Pai. Eu confesso para os irmãos que esse foi o momento mais difícil do estudo. Traçar um paralelo entre o que Jesus está falando aqui e pastores humanos. Caberia um contexto ainda da consagração ao ministério? Talvez ainda coubesse esse contexto de consagração ao ministério, mas não o fato de reavê-la de volta, tomar a vida de volta. Mas esse foi o momento que talvez eu tenha encontrado o maior peso dessa comparação. É um momento como se o Espírito Santo tivesse falado para mim: para o pastor não tem volta. Não tem volta. Não tem como você tomar a tua vida de volta. Ser pastor não é um contrato que você assina e na hora que você quiser você rescinde. Ser pastor é uma vocação vitalícia. Se você tem um chamado
e está fora do ministério, e isso não te incomoda, é porque talvez você nunca teve um chamado. Se você tem um chamado e não ama e não se compadece das pessoas, talvez seja porque você nunca teve um chamado. Se você tem um chamado e não ora para que Deus livre pessoas do inferno, pode ser porque você nunca teve um chamado. Quando eu disse naquela noite para aquele irmão que a minha vontade era de poder fazer pelas pessoas o que um dia alguém fez por mim, eu disse que eu lembrei daqueles homens que me evangelizaram, me discipularam, é porque aqueles homens um dia tiveram outros homens que evangelizaram e discipularam eles. Esse é o modus operandi do Evangelho. Vem desde aquela época de Jesus, geração após geração, homens que pastoreiam o rebanho de Deus, cada um com suas peculiaridades, cada um com suas lutas, suas falhas, seus sacrifícios, homens que muitas vezes são zombados, taxados de aproveitadores, que tem que conviver com muitas injustiças. Muitos são perseguidos no mundo afora e são mortos. Muitos não têm a oportunidade, às vezes, de dar um abraço de despedida num pai, num avô, numa mãe, num irmão. Tudo pela dedicação ao rebanho de Deus. Eles sabem teologia, mas também são um pouco psicólogo, um pouco motorista, um pouco pintor, um pouco professor, um pouco encanador, um pouco pedreiro, um pouco eletricista, um pouco socorrista e muitos outros istas. Tudo isso traduzido na figura de um pastor. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que cada um desses homens possa ouvir isso quando ficarem perante Deus. Que Deus abençoe todos os pastores, que Deus abençoe o nosso pastor e que nós possamos nos saber conduzir. Amém?